Olá, meu nome é Eduardo Starosta e este é o canal Fora de Curva. Hoje, dia 9 de janeiro, uma segunda-feira, dia do quadro que vem por aí, e nunca esse nome foi tão apropriado para um vídeo aqui do canal. Olha o que aconteceu ontem, gente, no domingo. Vamos tentar analisar essa questão com todo cuidado com as palavras, me desculpem, mas é uma necessidade no atual momento, para depois sim nós passarmos por uma breve análise dos principais indicadores que devem ser publicados no decorrer da semana. Então vamos tratar do evento de ontem, pessoal. Primeiro foco, o que nós temos? 3 prédios públicos, símbolos de um país completamente depredados. Invadiram, quebraram as vidraças e destruíram muito do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados. Que coisa mais séria, que coisa mais grave, concordam comigo? E aí vamos repetir as palavras de qualquer político eleito que tenha sido consultado entre domingo e hoje, segunda-feira, a respeito do evento, condenando a situação. Isso é um crime contra a nação. Mas espera aí, vamos ver primeiro as consequências diretas desse fato. Primeiro ponto, o presidente da República reagindo 3 horas depois do fato, que eu achei efetivamente muita agilidade política de elaboração legislativa, com um decreto determinando a intervenção federal junto ao setor de segurança do Distrito Federal pelas falhas que permitiram essas invasões. Mas, paralelamente a isso, a Advocacia Geral da União pediu a prisão preventiva do secretário de Justiça do DF, o qual ainda nem tinha assumido o cargo há pouco menos de 2 semanas. Ele é ministro da Justiça e estava em férias nos Estados Unidos, está em férias nos Estados Unidos, antes de começar essa nova carreira como secretário de Justiça do Distrito Federal. Ou seja, mesmo não exercendo a sua pasta estadual ou distrital, ele teve pedido de prisão. Em conjunto a isso, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou monocraticamente, ou seja, sem consultar o colegiado, o afastamento do atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E ainda mais dentro desse contexto, como eu devo ter falado um pouquinho antes, todos os políticos consultados se manifestaram fortemente, condenaram incondicionalmente os manifestantes que invadiram os prédios. Bom, gente, se a questão começasse com a invasão dos prédios públicos e terminasse com a prisão deles e com a intervenção, mesmo que seja questionável, tudo estaria mais ou menos dentro de um clima de normalidade legislativa, normalidade constitucional. Então, se a história tivesse começado no domingo e terminasse hoje, na segunda-feira, provavelmente, por mais grave que tenha sido, eu nem estaria comentando isso aqui no Fora de Curva. O problema é o seguinte, essa história não começou ontem, ela tem um pouquinho mais de tempo. Vamos ver se justifica mesmo mais de 1000 prisões que ocorreram, analisando um pouco mais adiante ou um pouco mais para trás a história recente do Brasil. Então vamos olhar alguns fatos passados e aqui eu vou usar minha prerrogativa de abrir mão de analisar especificamente a libertação do atual presidente da República que estava preso por interpretações, vamos dizer assim, bastante originais do Supremo Tribunal Federal. Isso eu nem vou discutir, eu vou pegar fatos mais recentes. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal fez várias acusações e até prisões por crimes de opinião. Isso não existe no Brasil. Vários jornalistas, vários blogueiros, vários políticos até foram encarcerados por propor algumas linhas de pensamento, vamos dizer assim, não muito ortodoxas, um pouquinho radicais, lembrando de novo, opinião, especialmente de parlamentares eleitos, é inviolável. Eles não podem ser presos por isso e foram. E no âmbito dessas detenções temos que registrar. Os advogados de defesa até hoje, na maioria deles, não tiveram acesso aos registros dos autos do processo. Então, em suma, uma pessoa está sendo processada por crime político, mas não sabe qual é o crime, não sabe o detalhamento desse crime. Será que você não provoca uma certa coceira, um certo comichão no grupo populacional que estaria concordando com essas pessoas que foram detidas? Acho que dá para se pensar nesse assunto, né?
E a questão do tratamento desigual no âmbito da campanha eleitoral, especialmente das duas chapas, uma liderada pelo PL e outra pelo PT. Quando os representantes do Partido dos Trabalhadores faziam algumas análises, diríamos assim, mais humorísticas, mais irreverentes, a respeito do oponente, a Justiça Eleitoral liberava tudo, raramente bloqueou alguma propaganda eleitoral do PT. Por outro lado, o que essas pessoas que estavam protestando na frente dos quartéis reclamam? Que no momento em que o PL executava ou criava peças publicitárias análogas às do PT, denegrindo a imagem do oponente, isso tudo era prontamente proibida. Até cartaz de campanha foi proibido nesse sentido. E aí essas pessoas reclamam de um tratamento desigual que, evidentemente, se ocorreu, desequilibra o pleito eleitoral. E por falar de desequilíbrio do pleito eleitoral, foi terminantemente proibido, sob pena de detenção e multa, questionar as urnas, questionar o processo, a lisura das urnas, da sua funcionalidade. Eu não estou questionando aqui, viu, seu Xandão? Mas estou dizendo que você mesmo proibiu esse questionamento e isso, evidentemente, provocou animosidades, provocou insatisfação em grupos de pessoas que eram a favor do candidato que perdeu as eleições. E aí, nessa batida, no dia 1º de novembro, foi finalizado o pleito. Logo depois, algumas horas depois, foi declarado como vencedor Luiz Inácio da Silva, que hoje já está empossado como presidente da República. Ao mesmo tempo, pessoas que tinham dúvidas a respeito desse pleito, não só por conta da questão das urnas, mas também em função da disparidade de tratamento entre uma chapa e outra por parte da justiça, ficou insatisfeita e resolveu protestar para ver se conseguia alguma coisa, conseguia ou uma reversão, ou até mesmo, gente, vamos dizer, por que não dizer, um golpe a partir dos militares, que é uma coisa que eu pessoalmente considero absurda, mas tem gente que pensa nisso, e como eu falei, a Constituição brasileira, ela permite o livre pensar. Se essas pessoas têm que ser presas, têm que ser proibidas de manifestar sua opinião, os grupos sociais que são a favor de uma ditadura do proletariado mais esquerda ou a favor da realeza também deveria estar dentro do cilindró. Então vamos fazer o seguinte: todo o Brasil tem que ir para a cadeia. Mas a questão é que várias dessas pessoas que estavam protestando na frente dos quartéis, usando suas prerrogativas de cidadão, foram presas e também tiveram suas contas financeiras bloqueadas, especialmente aquelas que tinham empresas de transporte ou agroindustriais. Isso também sem seus advogados terem acesso pleno aos autos dos processos, o que logicamente é inconstitucional, é uma questão kafkiana. E por fim, os ídolos desse povo que estava protestando, aquelas pessoas que batiam no peito e diziam: vou defender vocês, ficaram quietinhos, contemporizaram com a situação, não defenderam nem negociaram junto com essas pessoas uma possível desmobilização para chamar eles eventualmente a uma razão. Não, vamos negociar isso de outra maneira, vamos parar com os protestos, não vamos chegar aos dias de fato, porque podem até dizer isso não levaria a nada. E aí, dentro dessa omissão, dentro dessa situação inconstitucional, o que aconteceu? A meu ver, no domingo, quando se reuniam muitas pessoas, dizem que havia infiltrados querendo provocar uma situação mais radical, mas eu não acredito nisso, ou não vou nem questionar isso. Seguramente esses contingentes que estavam concentrados, especialmente em Brasília, estavam de saco cheio, não só do que eles julgam ser injustiça, em parte eu concordo com eles, mas também dos políticos de plantão, inclusive naqueles os quais eles acreditavam. E aí, vendo que não tinha nenhum suporte, eles não tinham nenhum amparo, dentro de uma situação de completa ilegalidade e inconstitucionalidade por parte de quem os agredia, de quem era contra eles, resolveram sim partir por tudo ou nada. Chegaram lamentavelmente à conclusão de que se um lado ou o outro lado que não é o deles não estava respeitando as regras da República Brasileira, da República Federativa do Brasil, e eles continuarem a obedecer essas mesmas regras, seria, em tese, bancarem os bobalhões.
E realmente ninguém gosta de bancar o bobalhão, a não ser que esteja fazendo palhaçada como nós fazemos de vez em quando aqui no Fora de Curva. Mas não era o caso, né, pessoal? Eles estavam e estão muito indignados e posso afirmar, não acreditam mais na Constituição brasileira, não acreditam mais na ordem jurídica brasileira. E vou repetir, isso é muito grave porque em 2023 a ordem constitucional seguramente, sob vários aspectos, já tinha sido quebrada. E nesse ponto, gente, as chamadas regras do jogo deixam de existir, deixam de ocorrer, se tornam nulas. Vamos pensar o seguinte, gente. Cada um de nós aqui está andando tranquilamente na rua e de repente vem um sujeito que está sendo filmado, dá-lhe um soco bem dado na cara da gente e a gente cai no chão. Essa pessoa cometeu um crime. Sim, cometeu um crime. Se a história começa e termina nesse ponto, tal sujeito, tal autor desse crime deveria estar atrás das grades. Mas se a gente vai um pouco mais além da história e vamos imaginar que antes de começar a filmar essa cena, nós tivéssemos dado uns pontapés no safanão nesse sujeito, ele teria todo o direito de se defender e de dar um soco na cara da gente. É mais ou menos isso que aconteceu. Nós estamos vendo, ou a grande imprensa brasileira e a maior parte da classe política está vendo a situação de domingo para segunda-feira. Não está considerando sequer o que aconteceu no decorrer de 2022. E isso é uma coisa que vai ser questionada, é uma coisa que a história vai ter que ler com o devido respeito. E em função dessa circunstância, em função desse contexto, eu posso afirmar nesse momento, pessoal, nós estamos em ruptura. A República Democrática ou a República Federativa do Brasil, baseada numa Constituição, não existe mais. E o restabelecimento da ordem no atual momento, na minha opinião, dentro dessa situação, dentro dessa leitura que eu estou fazendo, parece ser mais uma questão, lamentavelmente, de força, de medição de força, de enfrentamento, do que uma negociação política. Por enquanto, pelo menos, essa negociação política ela não vai existir. Se um lado for muito mais forte que o outro, a situação vai ser normalizada pela repressão. Se não for, aí nós vamos esperar pelo pior, gente. Uma conflagração muito forte aqui no Brasil. Espero que não aconteça isso, mas nós temos que ter em mente que o futuro do Brasil, mais do que nunca, nesse momento histórico, início de 2023, é muito, mas muito incerto. E agora, vamos para o quadro que vem por aí, que eu vou fazer rapidamente, porque eu já tomei muito tempo nesse vídeo. Na terça-feira vai sair o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, fechado de dezembro, 1º a 31 de dezembro. Os analistas de plantão estão prevendo algo em torno de 0,43% de alta da inflação ao consumidor. Eu acredito que seja um pouco menor, em torno de 0,35%, 0,3%. Na quarta-feira, a IBGE vai divulgar o volume mensal de vendas do Brasil referente a novembro. Os analistas preveem uma queda de 0,5% e eu continuo dizendo e acertando, vai ter um crescimento muito pequeno de 0,8% a 1,5%, focado basicamente nos bens de consumo não duráveis, em função da ampliação recente da massa salarial pelo crescimento do emprego. Os bens de consumo duráveis devem cair as vendas por conta dos juros altos, mas na conjugação dessas duas componentes de vendas, a tendência é um pequeno crescimento do varejo. O resultado da atividade do setor de serviços no Brasil vai ser na quinta-feira. A minha ideia é um crescimento da ordem de 8% a 10%, ainda bastante elevado, em função da recuperação da pandemia, lembrando que esse ramo, esse setor da atividade brasileira, foi o último a sair das restrições mais rígidas, diríamos assim, por conta da pandemia Covid-19. E na sexta-feira, finalmente, vai sair o IBC-BR, que é a prévia do PIB brasileiro pelo Banco Central, feita pelo Banco Central, aliás. Os analistas preveem uma queda de 0,3% em relação a outubro. Essa medida eu não faço, eu sempre meço, como eu falei várias vezes,
o mesmo mês frente a igual período do ano anterior, então é novembro de 2022 frente a novembro de 2021, e eu estou imaginando que vai ter uma alta superior a 2,3%, pela dinâmica que esse indicador vem mostrando nos últimos meses, e assim o PIB nacional vai fechar sim com crescimento acima de 2,3%, talvez muito superior até a. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje pedindo novamente, inscrevam-se no canal, deixem seu like e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, que tenhamos muita sorte, muita felicidade nas semanas que estão por vir, mas eu acho que são, repito, acho que são momentos tensos. Vamos aguardar os fatos com a devida atenção e uma recomendação final: consultem várias fontes. Somente olhando a grande imprensa vocês não vão ter contato com a realidade ou com interpretações diferenciadas da realidade, onde pode conter muita razão sim. Então, gente, um abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.